Aula 36. Obadias. O livro de Obadias é composto por uma profecia contra os edomitas, pela forma traiçoeira e desumana dispensada aos seus irmãos, os filhos de Israel. Os edomitas são os descendentes de Esaú, o qual era filho de Isaque, irmão de Jacó. A Esaú pertencia à bênção do pai por direito, por ser ele o primogênito. Porém, a desprezou, negociando-a por um prato de lentilhas, e assim foi Jacó quem recebeu a bênção do pai. Pela forma leviana com que Esaú tratou a bênção paterna, tornou-se para os descendentes de Jacó uma espécie de representação do impuro e do que é profano. Devido a esse incidente, esses povos irmãos nunca se deram, e muitos conflitos entre Judá e Edom eram frequentes nas fronteiras entre essas duas nações. Quando a Babilônia se tornou uma potência mundial e assaltou a Palestina, os edomitas se uniram aos babilônios contra os habitantes de Judá, o que despertou a ira divina sobre esse povo, enviando-lhes uma palavra de reprovação e condenação através do profeta Obadias. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Embora Obadias seja o menor livro da Antiga Aliança, ele, no entanto, constitui um material valioso pela mensagem que apresenta, a qual se ocupa em exaltar a justiça divina e demonstrar como o Senhor Deus age como defensor do direito. O livro possui uma mensagem para os que anseiam por justiça, para os que sofrem pela opressão dos que se encontram próximos. Obadias. Subirão salvadores ao monte de Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. O livro de Obadias é um dos mais curtos livros proféticos. Não é dividido em capítulos, consiste de apenas 21 versículos, mas não é por isso de pouca significação. Encerra dois temas importantes: a ruína dos orgulhosos e rebeldes e o livramento dos mansos e humildes. Edom, a nação oriunda de Esaú, sempre se revelou hostil a Israel, a despeito dos laços fraternais existentes, visto que eram filhos de Isaque. Deus confiou a muitos profetas a mensagem de condenação dirigida contra Edom. Como exemplo, cito Amós, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Malaquias, os quais frequentemente chamavam a atenção para o orgulho e para a autossuficiência de Edom, como as raízes do seu pecado. Com isso, uma mensagem importante emerge desse pequeno livro. Deus
resiste ao soberbo. O Senhor, através da vida do profeta Obadias, denuncia o pecado de Edom. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? O juízo de Deus iria castigar inevitavelmente a Edom pelo mal que praticara contra seu irmão Jacó. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Obadias relaciona, portanto, este castigo particular com o juízo de todas as nações no dia iminente do Senhor, quando o remanescente de Israel será como luz a clarear e instrumento de salvação do governo de Deus sobre todas as nações. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. O livro de Obadias é um dos mais curtos livros proféticos. Não é dividido em capítulos, consiste de apenas 21 versículos, mas não é por isso de pouca significação. Encerra dois temas importantes: a ruína dos orgulhosos e rebeldes e o livramento dos mansos e humildes. Obadias. Data. Sobre a data provável desse livro, há muitas controvérsias. Porém, somente dois dos inúmeros pontos de vista existentes devem ser levados em conta: o que estabelece uma data próxima de 750 a.C. e os que estabelecem uma próxima de 587 a.C. Essa última, entretanto, é a mais confiável. Assim, a data provável do livro de Obadias seria 587 a.C., no tempo em que o Reino do Sul estava sendo assolado pela Babilônia. Os edomitas são citados em outros textos bíblicos como aliados do rei babilônico Nabucodonosor. Os textos bíblicos que citam tal aliança e a maldade de Edom contra Judá são Salmo 137, versículos 7 e 8, Lamentações, capítulo 4, versículo 21 e 22 e Ezequiel, capítulo 25, do versículo 12 a 14. Obadias. Autor. O autor do livro é o próprio Obadias. Absolutamente nada se sabe acerca desse profeta. Há muitos com este nome no Antigo Testamento. Em algumas antigas versões da Bíblia, o nome do profeta é descrito como Abdias e não como Obadias. Obadias relaciona o castigo particular de Edom com o juízo de todas as nações no dia iminente do Senhor, quando o remanescente de Israel será como luz a clarear e instrumento de salvação do governo de Deus sobre todas as nações.
Jesus Cristo, revelado em Obadias. O livro de Obadias se encarrega de apresentar Jesus Cristo como o Santo de Sião. Mas no Monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. O que reinará de Sião permitirá que os humildes usufruam do bom tesouro do reino, na mesma proporção que fará com que os orgulhosos experimentem do seu juízo. Essa é uma valiosa lição ensinada pelo livro de Obadias. Obadias. Tema principal: